Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, né, eu sou o evangelista Carlos. E mais uma vez eu estou aqui nesta noite para poder levar, né, a palavra de Deus para você nesta noite. Você que está necessitando e precisando ouvir a palavra de Deus. E nós vamos estar orando nesse momento para que Deus venha abençoar a sua vida, preparar o seu coração, porque a terra deve ser preparada para que a semente venha a ser lançada e germinar, né? Porque a semente é a palavra de Deus. Então vamos estar orando nesta noite, antes de lermos a Escritura Sagrada. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor venha estar indo de encontro a cada vida nesse momento, porque eu sei, Deus, que milhares de pessoas irão assistir esse vídeo, Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai alcançar muitas vidas através da Tua santa e poderosa palavra. Senhor, fale conosco, Deus, que esta mensagem venha entrar em cada lar, em cada coração, Pai. Que a Tua palavra, Deus, venha ter um poder imenso, Deus, para alcançar muitas vidas. Assim eu oro a Ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nesta noite eu quero deixar um texto da palavra de Deus para você nesta noite, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós vamos estar lendo nesta noite a palavra de Deus. Vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Senhor, mais uma vez, Deus, clamamos a Ti, peço, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Não permita, ó Deus, que venha sair nada de mim, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo venha falar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, Jesus, nesse texto, ele, antes de ser conduzido para o deserto, Jesus foi batizado nas águas, né? Voltando um pouquinho mais atrás, ele foi batizado nas águas, e ali João batizou, e a palavra nos diz que Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. O próprio Deus falou, né? Que Jesus era o Filho amado. Jesus é o Filho amado, né? Eis o meu Filho amado a quem me compraz, né? A quem Deus se agrada. E Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, o que nós vemos aqui nesse texto? Ele diz assim, ó, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto.
para ser tentado pelo diabo. Se você for ler e observar o texto, você vai ver que o espírito aqui é um espírito com a letra maiúscula, né? Porque quando eu falo de espírito do homem, o espírito do diabo é letra minúscula. Mas aqui está falando de espírito, então é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Aí a pessoa pergunta, mas peraí, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto? Conduziu Jesus ao deserto. Porque era necessário que Jesus passasse pelaquela prova. Ele diz assim, ó, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então era uma prova que Jesus deveria passar. Aí diz assim, e tendo jejuado 40 dias, no verso 2, 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então olha só, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Agora, o que mais me chama a atenção aqui é que ele ficou 40 dias sem comer. Mas se você for ver no texto, não falou que ele ficou sem beber. Falou que ele ficou com fome. Porque, segundo a medicina, o homem ele pode ficar até 50 dias sem comer. Né? Dependendo da idade. Isso depende da idade, ele pode ficar 40 dias sem comer. E Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites sem se alimentar, mas não diz se ele ficou sem beber água. Veja bem. Olha só. Por quê? Porque Jesus, a natureza de Jesus, ela é espiritual. Ela não é daqui. Porém, Jesus, quando vem à Terra, ele recebe uma natureza humana. Então, Jesus tinha a natureza espiritual, tem a natureza espiritual, e quando ele veio para a Terra, ele recebe a natureza humana. Aí diz assim, ó, teve fome. Por quê? Então, foi a natureza humana dele, foi o lado homem dele que teve fome. E diz assim, no verso 3, e chegando a ele o tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Observa bem, olha o que o diabo fala com Jesus. Ele diz assim, ó, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Primeiro, que pedra não produz pão. Pedra é usada em construção. Já começa por aí. Pedra só pode ser usada em construção. O que transforma em pão, a única matéria-prima que pode ser transformada em pão é o trigo, misturado com a água, e alguns, né, eu não sei muito bem qual é a matéria-prima, não, mas eu sei que o trigo é usado. Em algumas coisas, o sal, o tempero, é usado para fazer pão, mas pedra de maneira nenhuma pode ser usada para fazer pão. Já começa por aí. Né? Então, observa bem, diz assim, se tu és, né, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então eu quero falar com você nesta noite, veja bem, sobre 3 fraquezas aqui do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 10, né, até o versículo 11, vamos dizer assim. Nós vamos ver 3 fraquezas humanas. Né? Jesus aqui ele está mostrando as 3 fraquezas humanas que o homem tem nesse versículo, nesse capítulo aqui, nesse texto aqui. Ele está mostrando ao homem 3 fraquezas humanas. E o diabo, ele ataca o homem na fraqueza dele. E qual é a primeira fraqueza? A primeira fraqueza do homem é a fome. Primeira fraqueza do homem. Porque espírito não sente fome. Espírito não sente necessidade de comer. Né? Porque alguns perguntam para Jesus, mas Senhor, o Senhor não comeu? Quando ele falou ali com aquela mulher, aí Jesus disse assim, ó, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ali ele falou como um Deus espiritual.
Então, veja bem, a primeira fraqueza do homem chama-se fome. Porque às vezes a gente sai para trabalhar, toma um café, a princípio não estamos com fome, mas quando chega no horário de 10, 11 horas, a gente começa, 9 horas, né? 9 horas às vezes, a gente começa a sentir fome. Porém, Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Depois teve fome. Então, a primeira fraqueza que o diabo viu nele ali, para poder atingir ele, era fome. Poder atingi-lo era fome. Ele disse assim, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Porque ele observou Jesus, ele viu que Jesus durante 40 dias e 40 noites não comeu nada. Então, observa bem, nós somos observados pelo diabo. Somos observados. Então, ele observou, ele viu que Jesus não comeu e mandou que Jesus transformasse aquelas pedras em pães. Né? Aí diz assim, ó, e chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, veja bem, o alimento humano fortalece o nosso corpo. Né? Então, Jesus, apenas com a palavra ali, ele já derruba por terra aquele ataque do inimigo. Diz assim, ó, porém está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela alimenta o nosso espírito, ela alimenta a nossa vida espiritual, ela alimenta a nossa alma. Então Jesus ele atacou o ponto fraco de Jesus. E Jesus já contra-ataca ele com a palavra. Né? Então, quer dizer, essa é a primeira fraqueza, a fome. Vamos lá agora para a segunda fraqueza. Olha só, segunda fraqueza. Verso 5, diz assim, então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha só. Aí o que Jesus fala para ele? E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só. Olha o que ele fez. Olha o que o diabo fez. No segundo ataque dele, na segunda investida dele, que foi na fraqueza da fome, ele não conseguiu nada. Então ele tenta novamente. A segunda investida. Ele tenta. E ele usa a palavra. Ele usa a palavra. Diz assim, ó. Porque lance daqui abaixo, porque está escrito aos teus anjos dará hora a teu respeito. Aquele texto que está escrito lá no Salmo 91. Aí o que Jesus fala para ele? O que Jesus faz? Jesus contra-ataca novamente. Olha só. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Preste atenção. Primeiro pilar, primeira fraqueza, a primeira fraqueza, fome. Segunda fraqueza, dúvida. A segunda fraqueza é a dúvida. Então, 3 fraquezas aqui. Jesus está mostrando aqui as 3 fraquezas que o homem tem, né? E que ele pode ser fortalecido nessas 3 fraquezas. Então, apenas com a palavra, Jesus disse assim, ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segunda fraqueza, a dúvida. Então, o diabo, para confundir ele, olha só, o diabo, para confundir Jesus, fala assim, ó, lança-te, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, né, tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Então ele usou o texto, ele usou o Salmo 91 para poder confundir Jesus, para poder colocar dúvida em Jesus. Então ele ataca Jesus nessa outra fraqueza, que era a dúvida. Olha só, como homem, a dúvida. Aí ele diz assim, ó, Jesus fala o quê? Contra-ataca ele. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que nós fazemos
duvidando, é pecado. Nós temos que fazer algo para Deus sem duvidar, né? Observa bem, diz assim, ó, no livro de Hebreus tem um texto que diz que aquele que, quando nós fazemos algo sem fé, é pecado, né? Quando nós fazemos algo sem fé, é pecado. Então nós temos que ter fé e não duvidar, né? A palavra Hebreus diz que nós devemos fazer algo, mas com fé. Não podemos duvidar, porque aquele que duvida não agrada a Deus. Então, tudo que é feito sem fé é pecado. Então, quando você pede algo a Deus, não duvide. Não duvide. Porque a dúvida é uma fraqueza humana, né? Porque o espírito não tem dúvida. O espírito ele tem convicção. Ele não duvida, né? O diabo usou esse texto aqui para colocar dúvida na cabeça de Jesus como homem. Mas Jesus contra-atacou ele o quê? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quer dizer, primeira fraqueza, fome. Segunda fraqueza, dúvida. Agora vamos lá para a terceira fraqueza. Vou falar para você. A terceira fraqueza que Jesus mostrou aqui que o homem tem. Diz assim, verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e agora é deles. Veja bem. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha só. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Verso 10, Jesus fala assim, então disse-lhes Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, ou prestarás culto, né? Então, esse texto da tentação de Jesus aqui fala no Evangelho de Mateus, fala Evangelho de Marcos, só que não fala detalhadamente como Mateus, e fala no Evangelho de Lucas. Então, quer dizer, o que fala mais detalhadamente é Mateus, capítulo 4, e Lucas, no capítulo 4, também fala sobre a tentação de Jesus. É o que fala mais detalhado. Lucas lá fala, e foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, no começo. Então, o que fala mais detalhado é o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Então, vamos ver. Aqui, vamos falar sobre a primeira fraqueza. Fome. Segunda fraqueza, dúvida. Ele tenta confundir Jesus ali com a palavra, para botar dúvida. Porque a confusão traz dúvida, né? Mas Jesus vai e contra-ataca ele. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele tentou a primeira investida, tentou a primeira investida, que é a fraqueza da fome, tentou a segunda investida, que é a fraqueza da dúvida, agora a terceira investida. Qual é a terceira investida? Qual é a terceira fraqueza do homem? A terceira fraqueza do homem é a terceira fraqueza do homem é recuar. É a desistência. A desistência. Porque, veja bem, é entregar o jogo. Essa é a terceira fraqueza do homem. Muitas das vezes, quando o homem está predestinado a fazer algo, ele precisa perseverar. Precisa perseverar. Porque quando há um combate, um homem entrega o jogo, ele foi derrotado. Ele foi derrotado. Então aqui, a terceira fraqueza é recuar. Desistir. A desistência. Desistência não está no projeto de Deus. Quando você entra para a batalha, você deve ir até o final. Deve ir até o final. Porque, veja bem, no livro de Hebreus 10, 38, vamos ler aqui 10, 38, só para a gente ter uma base aqui. 10, 38. Hebreus 10, 38. O que diz aqui? Vamos lá. Hebreus 10, 38. Olha só o que diz, ó. 10, 38 diz assim, ó.
Mas, olha só, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então, quando o homem tem o propósito de fazer algo, né, relacionamento, em relação à obra de Deus, vamos falar no mundo espiritual, na vida espiritual, ele tem fé que vai fazer algo e ele recua, a palavra de Deus diz que a alma do Senhor não tem prazer nele. A alma não tem prazer nele, do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor, ele quer te fazer, meu irmão, o Senhor quer te fazer um campeão. Minha irmã, o Senhor quer fazer de você uma campeã. Então é por isso que nós não devemos recuar. Na batalha, recuar jamais. Na batalha, desistir jamais. Então a primeira fraqueza, a terceira fraqueza do homem é recuar. A terceira fraqueza do homem é desistir. Então ele tentou na primeira fraqueza, não conseguiu. Tentou de novo. Segunda fraqueza, que é a dúvida, não desistiu. Jesus contra-atacou ele. Na terceira fraqueza, que é a desistência, que é parar, desistir de tudo, recuar, ele tentou e Jesus contra-atacou. Também está escrito, ó, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Então, quando o homem ele desiste, ele está se curvando diante de Satanás. Quando o homem desiste numa batalha espiritual, ele está se curvando diante de Satanás. Então, meu amigo, minha amiga, não desista. Está passando essa prova aí? Confie em Deus. Avance. Sabe por que muitas pessoas desistem da obra de Deus? É porque ela recebe o golpe, certo? Mas ela não contra-ataca. Veja bem, ela recebe o golpe, mas não contra-ataca. Tá entendendo? Agora, como que você contra-ataca o inimigo? Vou te mostrar 3 coisas aqui. Vou te mostrar uma coisa aqui. Como você contra-ataca o inimigo? 4 pilares. Serve para toda a Bíblia. 4 pilares. Primeiro pilar. Oração. Jejum, que foi o que Jesus fez aqui. Jesus estava preparado para o combate. Oração. A gente tem que orar. Jejum. Para fortalecer o lado espiritual. Palavra, que é o fundamental. Se você for observar aqui, em todos os 3 ataques, Jesus venceu ele somente com a palavra. Porque a palavra é uma arma de ataque. A palavra é uma arma de ataque. Então, meu irmão, não fica só recebendo o golpe do diabo, não. Ataca ele também. Ataca ele também. Se você tem chamado para pregar, pregue. Se você tem chamado para levar a palavra de Deus, leva. Então, a palavra é uma arma de ataque. O crente ele não pode só receber golpe, ele tem que contra-atacar também. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão ou minha irmã, está aqui a palavra de Deus para você nesta noite. Quando você passar por uma prova, lembre-se disso. Não fica recebendo o golpe do inimigo. Contra-ataca também. Usa a palavra, prega a palavra, porque você está contra-atacando ele. Porque ele atacou Jesus, mas foi contra-atacado. Né? Jesus mandou golpe nele também. Porque quando a pessoa fica só recebendo ataque e não contra-ataque, ela vai ficar fraca. Uma hora ela vai cair. Então contra-ataca, reaja, né? Não desista. Primeiro ele tentou a fraqueza da fome. Segundo, tentou a fraqueza da dúvida, né? Porque nós precisamos nos aproximar de Deus com fé, não duvidando, com fé. Segunda fraqueza aqui é recuar, desistir. Nunca desista. Permaneça firme. Permaneça firme na presença do Senhor. Não desista, porque Deus não se agrada daquele que recua. Se ele recuar, minha alma não terá prazer dele. Então, meu irmão, minha irmã, continue nessa batalha aí, nessa luta.
Você pode estar passando a prova que for. O inimigo pode estar se levantando no serviço, na sua casa. Não desista. Pregue. Se levante. Se levante. Não fique prostrado diante do inimigo. Não se prostre diante dele. Levante-se. Que a partir do momento que a pessoa se prostra, ela está desistindo. Adorar só a Deus. Se prostra só diante do Senhor. Não diante da situação que você está vivendo. Amém? Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Eu vou estar fazendo uma oração, mais uma oração aqui nesta noite para a tua vida. Soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus, essa situação que o teu servo, que a tua serva tem passado agora, Senhor. Meu Deus, vá de encontro. Fortaleça ele, fortaleça ela, Senhor. Não permita, Deus, que eles venham desistir, mas que o Senhor venha fortalecer, Deus, a cada ponto fraco do teu servo e da tua serva. Deus, dê graça, Deus. Derrama da tua unção, da tua fortaleza em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.